Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o meu amigo, meu sócio, que está lá em Miami, na Ocean Drive, patinando. Ei, Chuca, um beijo no seu coração. Hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito particularmente, que é religião. É verdade, teologia, com uma celebridade que está aqui do meu lado, que eu vou descrevê-lo. Vamos lá, natural de Sorocaba. Aos 11 anos, tornou-se líder de um movimento ecológico. Trabalhou por 2 anos no zoológico aqui de Sorocaba. Fez teatro, e olha como ele é bom, ele foi premiado no teatro, né, como ator coadjuvante. Cursou direito, mas o seu chamado ao sacerdócio foi em 1990. Fez filosofia, teologia, mestrado. Já em 1996, foi ordenado sacerdote. Um presente para todos nós aqui de Sorocaba. Reitor do seminário arquidiocesano Bom Pastor, e lá permaneceu como formador até 2003. Neste mesmo ano, tomou posse como pároco do Santuário São Judas Tadeu, onde permanece até os dias de hoje. Além de ser reitor, diretor, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. E que transformação ele fez. Estamos aqui com o Padre Flávio Miguel Júnior. Prazer, Gustavo, todos que estão nos acompanhando aqui no canal Kiss. Faz um trabalho de excelência na comunicação. Então, muito bom estarmos aqui. Obrigado aí pelas palavras. Oh, padre. Padre, ó, eu queria começar a falar da sua infância. Porque muita gente pensa assim, infância, adolescência, um padre deve ser aquela pessoa introspecta, quieta. E eu, como sei sua história, que o senhor já contou algumas vezes na missa, na homilia, o senhor não tinha nada, o senhor era inquieto desde sempre. Deu trabalho para sua mãe, para seu pai? Conta aí. Exatamente. Eu fui um moleque, como todos os outros moleques, né? Talvez até um pouco mais exagerado, agitado, né? Próprio de criança. Isso vai muito da personalidade da gente, né? Então, de fato, eu nasci ali no centro da cidade, na Rua 7 de Setembro, né? Ainda naquela época, em 70, na década de 70, ainda já era uma rua comercial. Aliás, se chamava Rua do Comércio, antes de se chamar Rua 7 de Setembro. Então, ela sempre ela nasceu com uma vocação comercial, portanto. No entanto, haviam muitas casas ali nas adjacências, né, como a Miranda Azevedo e tudo mais. E ali eu cresci e pude ter uma infância muito feliz, muito proativo, né, aprontava um monte, né? Foi uma criança bem arteira. Recomendo que as outras crianças sejam bem calmas, mas aí que está, Gustavo, a beleza também da vocação da gente, né? Porque, obviamente, que existem pessoas que têm uma personalidade mais calma. E isso não é um sinal necessariamente de ser uma pessoa virtuosa. Exato. Isso daí é uma questão de temperamento. Melancólico, né? O melancólico, colérico, não tem isso? Exatamente. O inverso também. Uma pessoa ela pode ser extremamente, vamos dizer assim, mais agitada, mais ativa, mais ter liderança, e ela ser profundamente de Deus, né? Eu digo no campo religioso. Aí é uma questão muito mais de temperamento, de personalidade. E eu tive sempre um temperamento forte, como uma criança, né, ali muito agitado e tal. Dei um pouco de dor de cabeça. Nunca fui mal criado. Mesmo na escola onde estudei, os professores gostavam de mim. Sempre fui muito obediente, respeitoso com os mais velhos. Mas também brincando e aprontando bastante, né? Realmente tive esse perfil aí na minha vida. E que horas veio o ator? Essa questão das artes cênicas, elas entraram por causa do Getúlio Vargas. Eu estudei lá desde 77, e lá já no final do ginásio, início que nós falávamos colegial, né? Colegial. Que hoje é o ensino superior, é isso? E então ali nós tivemos o professor Roberto Samuel,
já está idoso, né, mas muito conhecido em Sorocaba. Nós começamos um processo em Sorocaba muito interessante, que eram os festivais de teatro. E isso foi maravilhoso, né? Faz muito falta na escola isso. Escolas como Getúlio Vargas formou uma geração de pessoas com muita liderança hoje na cidade de Sorocaba, né? Porque nós tínhamos ali não só essa parte, por exemplo, artística, né? As peças de teatro, nós tínhamos coral, nós tínhamos também aula de culinária, né? Eu, na 5ª série, portanto, com 11 anos, nós tínhamos lá a professora Neide, era um laboratório mesmo, com cozinha industrial naquela época, onde a gente aprendia a fazer um rocambole, fazer café, fazer leite, enfim, várias coisas, né? Pegar um leite, poder fazer com ele alguma coisa, enfim, era muito interessante isso. Também pregar botão, né? Coisa que essa geração não tem ideia. Não tem ideia. Eles ficam olhando para uma tela de celular. Exato. E isso é lamentável, porque a gente aprendia até a pregar botões, né? Eu acho um avanço, até naquela época, porque era um machismo essa compreensão. Aliás, porque muitos rapazes depois vão morar sozinhos, né? Exatamente. Quando tem que vão saber fazer uma fazer faculdade tudo. e tudo mais. E depois nós tínhamos a parte de marcenaria, que era o professor Hélio. Nossa, né? Que memória. Fantástico. Então, a gente aprendia ali a fazer estojo, a gente aprendia fazer vários. No Dia das Mães, nós é que fizemos o presente do Dia das Mães, pegar madeira, cortar, montar um porta-joias, nunca me esqueço. Né? Depois passar o verniz. E isso também desenvolvia potências. Exatamente. Né? Muito interessantes. Isso foi importante. Mas no teatro começamos ali, com o professor Roberto Samuel, haviam esses festivais de teatro, né? E era muito interessante, as peças se ensaiavam o ano inteiro e tal. E eu participei de algumas delas, né? Morte e Vida Severina, participei do Oráculo, que também é uma grande peça de sucesso. Quer dizer, além de tudo, tinha roteiro, tinha que prestar atenção no texto. Se adquire cultura, não é? Cultura, disciplina e autodomínio. O teatro, as pessoas não sabem, mas ele te dá muito a questão de disciplina, que você tem que ter uma disciplina. Exatamente. Você tem que ter a disciplina do ensaio, as posições, você tem que ter a fala, não é algo feito de forma amadora. Amadora, não. Isso vai moldando a personalidade. Verdade. Como vai moldando lá com o seu Hélio, eu passar algo na serra, cortar os dedos, você tem que estar atento. Sim. Ou lá com a dona Neide para não perder o ponto da comida. Então, aliás, eu primo e creio nesse tipo de escola, né? Que seja de horário integral, uma escola que tenha todas essas dimensões, né? E isso gera para o aluno uma disciplina, mas não é uma disciplina pesada. Não é uma disciplina chata. Não é uma disciplina que causa terror. Ela é uma disciplina positiva. Como tudo. Tem horário, não é isso? Exatamente. Você precisa se alimentar, você não precisa ir no banheiro, você não precisa escovar o dente. É esse tipo de disciplina que você está falando. Esse tipo de disciplina, né? Então, é algo muito importante. Nesse sentido, é muito debatido hoje em dia, e parece que a Suprema Corte, já a questão das escolas cívico-militares. Exato. Tem muita gente contra. Eu vejo elementos positivos na escola cívico-militar no sentido de que a parte pedagógica não compete a militares. Isso, exato. Ela cabe àqueles que fizeram e se formaram nas suas matérias respectivas, pedagogos, não é isso? Sim. Aqueles que vão dar aula de português, vão dar aula de matemática. Mas acredito que fosse muito construtivo nessa perspectiva. Sim. E eu já vi muitas experiências positivas onde o aluno ele fica em tempo integral, tem esporte também, tem várias coisas,
E a parte militar, ele entra com a disciplina. Qual disciplina? Então, os alunos vão varrer o pátio da escola, vão ajudar na cozinha, cada um vai lavar o prato. Isso educa a criança. A gente acha tão bonito os japoneses, né? A gente fala assim, nossa, no Japão não tem lixo, não tem... Mas por quê? Porque são formados desde criança. Exato. Não precisaria ser necessariamente via militares. Sim, claro. No entanto, eu acredito que isso ajudaria muito por parte da... Eu estou falando por aqueles que eu conheci. Por parte dos militares, pelos que eu conheço, e porque também traria parcerias positivas. Sim. Então eu vejo, não num sentido ideológico. Ideológico, isso. Mas num sentido educacional, como eu também fiz o escotismo. Ah, você foi escoteiro também? Exato. Então isso agregou em mim elementos de disciplina. Trabalhar em grupo. Você... Né? Porque o escoteiro, por exemplo, ele não é alguém que está sozinho. Isso. Então, estes elementos, eles ajudam muito amanhã na integração social, em você no escotismo. Né? Uma das grandes preocupações também é a ajuda ao próximo. Exato. Né? Você tem uma preocupação, muito trabalhado isso. Né? Então, você sai da bolha do egoísmo que o mundo gira só em torno do seu redor. E também, já naquela época, eu participava de grupos de adolescentes na Catedral de Sorocaba. Tal. E depois o transou no zoológico, com 11 anos também, que foi uma outra dimensão. Nós fomos referência em Sorocaba para a América Latina, Gustavo, em educação ambiental. Para a América Latina, o zoológico Quinzinhos de Barros. Não sabia. Exato. E eu fui a primeira turma com a veterinária, na época recém-formada, que começou isto porque ela foi a professora substituta, a professora de biologia ficou doente, ela tinha acabado de se formar e chegar em Sorocaba, que ela veio de São Paulo, Maria Cornélia Mergulhão, chamada Nelly. Que memória. Exato. E isso faz mais de 40 anos. E lá nós tivemos o primeiro transou, porque a gente usava muito esse termo, transar, o zoológico. Transar, para quem está me ouvindo, nos anos 70 e 80, transar significa curtir. Hoje a palavra transar, ela ganhou uma conotação erótica, às vezes em alguns lugares até pornográfica. Exato. Mas, porque senão, que história é essa? É um tour, né? O que vocês iam fazer? Quer dizer, transando o zoológico, curtindo o zoológico. Né? Tanto eu transei bem aquele emprego, quer dizer, eu curti. Era essa a linguagem. Pois bem, salvo essa explicação da língua da época, então a expressão da língua portuguesa da época, nós então trabalhamos também no zoológico, que também agregou na minha formação esses elementos. Que bacana. Padre, mas em que horas, assim, fico pensando, na adolescência, quando a gente está querendo ganhar o mundo, pegar uma mochila aí para a Europa, ir para não sei o quê, em que momento Deus lhe chamou? Em que momento tocou e falou assim, não, eu não posso fazer outra coisa que não seja servir a Deus? Sim, como eu disse, devido à minha experiência no zoológico, então eu gostaria muito de ser veterinário. Né? Até um dia que abriram um animal lá, me chamaram, o Adalto, que era o veterinário-chefe, e eu passei mal. Eu falei, putz, isso aqui não é para mim, mau cheiro que tinha. Aquela cirurgia é uma coisa horrível, quase vomitei, passei mal. Falei, isso aqui não é minha praia. Mas continuei amando o meio ambiente, daí cheguei até a pensar em ser biólogo e tal. Eu sempre gostei das causas ambientais. Aí depois a parte de teatro, que me empolgou muito, como eu disse há pouco. Também pensei em ser ator teatral. Cheguei para Campinas fazer o vestibular para artes cênicas, fazer teatro, apresentei outras peças, me encantei demais com o teatro. Minha mãe falou, olha, faz primeiro direito para ter algo garantido e tal. Eu era muito jovem e tal. Mas naquele ano, já em 87, eu tinha tido uma forte experiência de Deus na minha vida. Apesar de ter vindo de uma família católica praticante, eu desde criança praticante, obviamente que na adolescência ia na missa por obrigação,
às vezes meio... Nunca você faltei. Sabe que isso é um alívio para mim ouvir, né, padre? Porque, puxa, pra gente é assim, né? É, e quando, exato. quando é jovem, fala, nossa, meu Deus do céu. Exato, e tal, bater a carteirinha e tal. Mas eu ia, nunca deixei de faltar a missa e tal. Mas aí em 87 eu tive uma experiência muito linda com Deus, onde eu recebi o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Isso é uma graça do Espírito Santo, dê o nome que quiserem, né? Não é um sacramento, é uma graça, uma efusão do Espírito, um derramamento do Espírito Santo. E a partir dali, então, eu tive uma experiência extraordinária de Deus, experiência que mudou a minha vida e continua mudando, porque aquela experiência que eu tive, portanto, há quase 40 anos, ela continua, há 37 anos, ela continua ativa em mim, né? Que é a experiência de Deus. Obviamente que uma coisa é a experiência de Deus, outra coisa é a vocação para ser um padre. Então, eu, em um primeiro momento, se alguém falasse algo nesse sentido, eu ficava profundamente bravo. Porque eu não queria ser padre. Eu tinha uma ideia de padre, sei lá, entrar num convento, um lugar escuro, um mosteiro. Ficar enclausurado. Enclausurado. Eu sou super ativo. Como que vou me impor dentro, fechado? Me dá claustrofobia só de pensar. Então, não, eu tive muita resistência, como diz o profeta. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir numa luta sem igual. Seduziste-me, Senhor. Então, Deus foi me modelando até o ponto que daí comecei a fazer os convívios vocacionais, escondido, que eu tinha até vergonha de comentar com a minha família. Eu tive um pouco esse fechamento. Entrei na faculdade de Direito, aqui na FAD, mas daí eu resolvi realmente largar a faculdade em 90 para realmente seguir a minha vocação, onde fiz aí os 3 anos de filosofia e 4 de teologia. O senhor lembra essa conversa com o seu Flávio, seu pai e com sua mãe? Sim, eu falei para eles bem na fase final. Ah, é? Sim, não sei por que me deu vergonha. Quando eu me lembro, o sentimento é esse. Sério, medo de rejeição, talvez? De falar assim, não, filho, você não vai fazer isso. Eles eram muito religiosos, mas não sei por que eu senti vergonha. Tanto é que eu fiz os convívios escondido. Não sei que tipo, mas eu lembro que o sentimento era de vergonha, de constrangimento. É uma questão psicológica também de um jovem, adolescente. Sim. Né? Falo isso sem nenhum medo. Realmente, eu não falei isso com uma alegria, eu estou indo lá e tal. Não. Eu tive, sim, um processo, mesmo eles sendo muito católicos, talvez, falando agora, não caberia para pensar, não digo de rejeição, mas de não dar certo e ter que voltar para casa, talvez. Isso. Vergonha nisso, talvez de como administrar, porque eu não tinha certeza da minha vocação. Sim. Obviamente que mesmo depois de ordenado, um padre não tem plena certeza. Depois que é ordenado. É uma luta diária. É como tipo uma pessoa cair e levantar. Uma pessoa que casou, acabou de casar, tem certeza? Não. É um processo. Hoje, depois de quase 30 anos de padre, hoje eu me sinto plenamente resolvido, feliz. Eu sei disso. Me sinto muito bem, não conseguiria fazer outra coisa, né? Porque é o que me realiza, o sacerdócio. Então, mas é próprio também da maturidade. Sim, né? Claro. A gente vai construindo. Eu hoje, olhando, eu falo, foi bom ter sido assim, porque na vida a gente passa por fases. E eu tive muitas fases ao longo das décadas. E hoje eu estou na melhor fase, porque hoje eu me sinto, com 54 anos, resolvido. Isso é uma satisfação muito grande, né? Quando eu falo resolvido, não estou falando de conversão, porque isso eu já tinha tido, isso foi resolvido já, em 87. Mas a vocação específica, não. Sim. Ela é trabalhada ao longo dos anos, né? Com vários fantasmas, não vai ter filhos. Né? Será que eu não tenho vocação para ser pai, para ser coisa, para ser marido? Exato, quer dizer... Ficam as fantasias, porque como eu também me converti muito novo, mesmo antes de pensar em ser padre, eu não tive, por exemplo, aos meus
17 anos, 18, 19, antes do seminário. Sim. Eu não tive, por exemplo, uma vida de bailinho, naquela época, hoje fala balada. Né? Não tive, porque a minha vida era intensamente a igreja. Sábado, domingo, segunda, terça, era vigília, retiros. Eu era coordenador dos jovens naquela época. Então, eu também não tinha tempo, hoje olhando, para nada da esfera juvenil. Né? Teve até uma fase que eu me questionei, meu Deus, será que eu pulei muito essa etapa? Será que eu deveria ter tido experiências nesse sentido? Né? Cheguei uma época, hoje não, porque hoje, como eu disse, estou resolvido, mas cheguei a pensar, será que aquela fase eu deveria ter vivido de outra forma? Sim. Mas hoje, olhando, também penso, tanta gente viveu de forma tão intensa alguns momentos da adolescência e não se deram bem. Né? Você olha tudo... Então... Padre, eu costumo falar o seguinte, quando você sabe o respeito e a admiração que eu tenho pelo senhor. E toda vez que alguém fala assim, cara, como é que é o Padre Flávio de perto? Como é que é o dia a dia? Eu falei, rígido, firme no que fala. E se ele não fosse um padre, ele seria bilionário. Não milionário, bilionário. Vou te falar. Por quê? Mas por quê? Isso aqui eu nunca ouvi. É verdade, porque as coisas acontecem consigo. O senhor consegue imaginar uma organização de uma paróquia que eu vi, tijolinho por tijolinho, pequena, de bairro, porque é uma paróquia de bairro. Central Park, zona oeste de Sorocaba, para quem não conhece, para quem é de outro lugar, e era pequena. Cabia o quê? 400 pessoas? 300 pessoas? Não, umas 300, anos 80, 300, né? Então, era uma capelinha bem pequena. Bem pequena. Aí você chega lá e começa a revolucionar, criar pastorais. Eu fiz parte, eu era coordenador da pastoral de comunicação, eram 8 pastorais que eu tinha que coordenar eu. Então, o senhor coordenava 54 na época. De tudo isso. Exato. E aquilo foi multiplicando. E o senhor falava assim, não, Deus me colocou no coração que nós vamos ter adoração perpétua. Eu faço adoração há 15 anos. Eu tenho um horário, uma vez por semana. Como que isso se deu? Assim, como que você consegue administrar tanta gente tendo uma vida corrida e aí vem Santa Casa de Misericórdia? Me explica isso, padre. Veja bem, primeiramente entra uma questão, eu falo de todo o meu coração, porque essa também é uma questão da minha personalidade, que eu sou muito autêntico, não consigo mentir. Aliás, isso já me pôs muitas vezes em confusão, minha autenticidade, já paguei preço alto, eu não consigo disfarçar. E eu posso dizer, então, portanto, com muita tranquilidade, sem falsa humildade, sem nenhuma maquiagem de humildade, mas eu tenho que dizer a verdade. A verdade é, como diz Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. É graça de Deus. Só se deixou levar. Não há uma explicação humana. Óbvio que existe em mim, e a humildade é reconhecer as qualidades, sim. Obviamente que existe em mim potências da minha natureza, dada por Deus, inclusive, da minha personalidade de liderança, de gestão. Eu sou um empreendedor nato, óbvio. Sim. Deus me fez assim. Então, eu tenho estas potências. No entanto, mesmo tendo essas potências, seria impossível fazer tudo que eu tenho feito hoje. É verdade. Não há uma explicação. Então, há só um motivo. E eu quero deixar claro aqui, a graça de Deus. É Deus que tem feito, é Deus que tem realizado, é Deus quem tem agido, e se é o Senhor quem age, todos os méritos são para o Senhor. O servo faz o papel dele. Como dizia o Papa Bento XVI, acho linda essa frase dele, eu sou um humilde servo da vinha do Senhor. Né? Quer dizer, nós somos servos do Senhor, trabalhamos na obra dele. E isso gera em nós uma profunda humildade. Né? Porque uma das piores coisas que pode existir no coração humano
é a prepotência e o orgulho. A soberba. Né? Você se acha a última bolacha do pacote, ou vira um pavão. Eu nem consigo, Gustavo, virar um pavão e cair no orgulho e na vaidade, porque é tanta paulada que eu levo nos bastidores. Que tem um preço, né? Tem um preço alto que ninguém imagina. As críticas, perseguições. Não é fácil, não é mar de rosas. É muita paulada que eu já recebi e continuo recebendo. Pressões que me causam grande sofrimento psíquico, emocional e às vezes até espiritual. Então, e isso é bom por um lado também, porque isso faz com que eu perceba e intua bem que há uma graça espiritual agindo. Porque na minha humanidade, eu já tinha dado um basta, principalmente na Santa Casa. Então, é isso que eu ia falar. José Crespo, que foi prefeito, sentou nessa cadeira há 3 semanas. Assisti a entrevista dele. Assistiu? Então. Assisti, ele me mandou o link. Tá. Ele me mandou que ele me tem no WhatsApp e eu assisti inteira, por sinal. Então, e ele falou o seguinte, era um abacaxi. Foi esse termo que ele usou. Ninguém queria pegar Santa Casa. Não, ninguém queria pegar. O que era, que buraco que estava a Santa Casa que era quase impossível? Totalmente impossível, mas eu não usaria o verbo somente no passado. Tá. Eu uso também no presente, porque ainda é um abacaxi. Melhorou muito. Mas nós herdamos um CNPJ, né? Uma empresa, porque ela é uma empresa. É uma empresa, sim. Né? Ela é uma propriedade até privada, né? Ela não é um patrimônio público. É importante. Quando eu falo isso, que ela não é pública, eu estou falando no sentido que aquele terreno, aquele prédio, não é da prefeitura. Isso. E os funcionários não são funcionários públicos. Né? É para o povo. Exatamente. Tá querendo dizer, é para o povo, só que a figura jurídica ela é privada. Ela é privada. Ela é Se privada. não pagar o médico, exatamente. Tem protesto. Não pagou. Porque, por exemplo, os funcionários lá não têm que fazer concurso. Porque não é funcionário público. É outra natureza jurídica. Até o sindicato é diferente. Sim. Você tem o sindicato dos servidores públicos, o sindicato até da Santa Casa é outro sindicato, que é o Sim Saúde. Quer dizer, não tem nada a ver com o poder público nesse sentido. Porém, ela é o terceiro setor. Ela é, portanto, privada, sim, porém filantrópica. Ou seja, ela não visa o lucro. Né? Ela visa a filantropia, ajuda o homem, filia, amizade, antropo, homem, então, amigo do homem. Então, uma questão humanitária, vamos dizer assim. Então, de fato, nós pegamos uma instituição com 140 milhões de dívidas, herdadas o nosso CNPJ, uma bomba, né? Relógio. Até hoje não dá para entender como não implodiu a instituição, porque não tinha como um médico amigo da família. Eu estava saindo da casa dos meus pais, ele me segurou forte no meu braço e falou assim: você está louco? Não pega. Saia disso, eu tinha acabado de pegar. Saia disso, eu falei, mas eu vou ficar um tempo para ajudar. A população estava sem nada ali, não tinha fio para sutura. A alimentação era feita, almoços, era servido em copo de plástico, uma coisa assim absurda. Inclusive, na época, hoje é deputado estadual Vitão do Cachorrão, sim, fez um vídeo mostrando o copinho. As pessoas, elas tinham que levar da própria casa papel higiênico. Não se tinha. Então, uma situação deplorável, aquela multidão de macas no corredor, uma coisa assim, um filme de horror, as dívidas, os problemas e o preconceito de ter também a figura de um padre entrando. Exatamente. Né? Hoje não, mas naquela época eu tive muito bullying, muito preconceito, muita piada, muito riso, muito deboche. Então não foi fácil isto também. Porque uma instituição que está num grau de buraco como estava a Santa Casa, o que um padre está fazendo lá? Tem que chamar um administrador e tal. Porque as pessoas não entendem também, Gustavo, que eu não sou eu. Boa parte dos padres tem uma natureza de administração. Porque, na verdade, a paróquia é uma administração. Você pegar a figura jurídica é uma associação, não é? A igreja, na verdade, veja,
Quando você administra uma igreja, administra retiros com equipes de cozinha, de limpeza e Você tal, tem que fazer um organograma ali. Exato, e um um organograma e uma liderança de equipes. Sim. É idêntico para fazer a gestão de um hospital. Mas Porque é a mesma quantas coisa. pessoas estão sob esse guarda-chuva, padre? Hoje nós temos entre Santa Casa, o PH da Zona Leste e a UPA do Éden, um pouco mais de 2.000 funcionários. Né? Tem muitas empresas aí que não tem isso de funcionário. Não tem de funcionário. E fora a parte dos médicos, que temos mais de 600 médicos, né? Entre as três. Santa Casa tem um pouco mais de 300, mas as outras unidades dá 580, quase 600 médicos também. Então, é toda uma engrenagem muito grande, né? São milhares de pessoas mensalmente atendidas, né? Quase 17 mil, 18 mil em cada uma das unidades pré-hospitalares, mais o hospital, milhares de pessoas por mês que passam. Quantas né? cidades atende a Santa Casa? A Santa Casa ela é um hospital próprio para o povo sorocabano. Sim. Agora, no que se refere ao Hospital do Câncer, que nós iniciamos, são 48 municípios. 48. Aí nós atendemos até a divisa com o Paraná, Itapé, o final Itararé, de Itapé, tudo. Isso, até as barrancas do Itararé, como a gente diz, né? E para o lado de cá também, região de São Roque, Itu também, eles vêm tratar o câncer aqui, em Sorocaba. Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, cirurgias oncológicas, né? Agora nós temos aí o Hospital do Câncer, Divina Misericórdia, que também brotou do coração de Deus. Então, veja, é muito complexo. Apesar desses 7 anos de gestão, nós não termos contraído dívidas na minha gestão, está sendo gravado. Onde eu vou, rádios, televisão, eu tenho falado isso, podem pesquisar. Serasa, onde quiserem, outras instituições, dívidas. Nós não temos, nos 7 anos da minha gestão, nunca trazer para funcionários, médicos, fornecedores, todas as contas em dia. Mas nós herdamos, porque você herda o CNPJ. Claro, você tá então nós temos para trás mente, vamos dizer assim. Então eu tenho processos contra erros médicos de 2009, 2010, 2011, que totalizam aí uns 8 milhões. Herdamos dívidas trabalhistas também 2013, 14, que foram os piores anos. Né? Houve um erro da prefeitura naquela época com esses trabalhadores. A prefeitura errou feio naquela ocasião, mandou embora e não abaixou a carteira, jogou a carteira de trabalho no limbo desses trabalhadores, né? Foi desobedecendo o TAC, que é termo de acerto de conduta, com o Ministério Público. Isso causou um buraco de 14 milhões de dívidas trabalhistas. Algumas talvez hoje estejam em 12, 11, porque já negociamos muitos dessas dívidas. Aí você tem que ir na Justiça do Trabalho, você tem que fazer acordão trabalhista. Então é muito exaustivo, né? São processos, não se recolheram impostos, usaram de forma inadequada. Olha, foi um show de horrores que fizeram com o hospital, porque eles queriam mesmo destruir o hospital, esse era o objetivo. Como eles sabiam que ia destruir, então todo mundo jogava tudo no CNPJ da Irmandade. Porque a Irmandade ela estava condenada. Hoje eu tenho a lucidez e a propriedade de falar isso. A Irmandade estava já condenada, ela já estava morta. Então, Prefeitura e Companhia Limitada e outras pessoas, o que elas puderam jogar no CNPJ, já está. Exato. E isso que eu estou falando, tem inquérito sobre isso. Sim. Né? Isso daí não é algo da minha cabeça. Agora, as responsabilidades devidas não sou eu. Sim. Isso aí eu deixo ao Poder Judiciário, que espero que faça, e tem feito, com maestria. A mim não cabe julgar nem citar nomes, mas os absurdos que foram feitos. Então, 140 milhões, hoje caiu por volta de 50 milhões essa dívida, talvez 45 milhões. Né? Além de toda a despesa que se já tem, você foi pagando a dívida. Não só pagando, como renegociando as dívidas. A maior era a Caixa Econômica Federal, houve um erro, conseguimos, ela foi a maior negociação, que tínhamos dívidas bancárias, né? Eram 3 bancos que nós tínhamos dívidas, então ao longo do tempo fizemos isso. Lembrando que todos que estão nos acompanhando, eu não sou remunerado, eu não tenho salário, eu estou lá numa missão espiritual, sou diretor do hospital de forma gratuita. É importante. Né? É uma missão da igreja,
Isso aqui não é uma queixa, é um esclarecimento, tá? Não é uma... E além de ser o presidente da Irmandade, já faz 4 anos que eu assumi a direção do hospital. Porque geralmente você tem um presidente, ele delega, contrata alguém para fazer a gestão hospitalar inteira. Você assumiu os 2 cargos? Eu assumi os 2. Porque um aguento delegar porque faz do jeito que eu não quero. Então, melhor eu assumir. Acabei assumindo. Só esse cargo que eu tenho, que eu não recebo, equivaleria hoje, pode colocar aí no Google quanto que ganha um administrador hospitalar. De 15 a 20 mil reais. 20 mil. É o salário. Portanto, no ano, eu já trouxe uma economia 250 mil. Em 4 anos, eu já gerei uma economia de R$1 milhão, trabalhando gratuitamente. Tenho direito até gasolina e alimentação, mas as 2 coisas também não faço uso, para evitar maledicências. Mas eu estou falando isso não para me gabar, mas por um esclarecimento. Sim, para a sociedade. A sociedade acha, às vezes, mas está fazendo isso, quanto que ele ganha? Não ganho nada, é uma missão espiritual e, aliás, não me falta nada, também financeiramente, né? Porque nós padres temos a congruência. Uma pergunta, porque eu assim, sou devoto também de Padre Pio. Você se inspirou nele? Eu digo o seguinte, como católico, na fé católica nós temos santos de devoção. O que é isso? Os santos para nós são pessoas como nós, mas foram especiais porque elas amaram a Deus de uma forma sobrenatural e amaram o próximo. Nós escolhemos alguns, né? É despertado em nós. Quando a gente fala de São Padre Pio, eu sinto que não fui eu que o escolhi, mas que ele me escolheu, né? Lá do céu me escolheu para ser esse sinal também. Eu sinto muito forte a intercessão dele. E o Padre Pio, obviamente que eu também tenho carinho e devoção por ele. Sim. E o admiro como um frade maravilhoso que foi, do século passado, né, na Itália. E depois da Segunda Guerra ele construiu um grande hospital, que é o maior hospital da Itália, né? Casa do Alívio e do Sofrimento, para dar alívio ao sofrimento das pessoas. É por isso que eu perguntei. E de fato, mas essa associação do hospital e Padre Pio, ela veio depois. Sim. Por isso que eu falo de que foi uma inspiração dele. E hoje eu sinto muito das coisas que ele passava, ou ele queria para o hospital, acontecendo na Santa Casa. Né? A gente fazer o melhor para os doentes, os pacientes. Então, nesse sentido, ele é uma inspiração, porque ele foi, de fato, um homem de Deus, né? E que também, gratuitamente, trabalhou no hospital. E teve um grande combate espiritual contra... Perseguido até o final, né? Perseguido, odiado. Assista o documentário dele, é maravilhoso. É maravilhoso. Coloque no Google, né, documentário Padre Pio, né, vê lá o hospital, o que ele passou, calúnia, mentira, difamação. O maior perseguidor dele no final, eu não vou contar o que acontece, mas é maravilhoso. Veja o filme, é muito bom, lindo, né? E eu experimento muito dele, né? Porque realmente as obras sociais da igreja, elas são constitutivas. Né? A Igreja Católica é a maior organização caritativa do planeta. E é verdade. Ela tem orfanatos, asilos, hospitais, né? Desde o seu nascimento, quando ela começa a cuidar dos pobres, em Atos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nomeando os diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos. Né? Então, está no DNA da Igreja Católica essa dimensão caritativa, né? Porque nós acreditamos que a igreja ela tem que estar do lado dos que não têm voz, do lado dos mais pobres. E quando eu falo daqueles que não têm voz, sei lá, a Dona Maria, popularmente a gente fala muito assim no Brasil, né? Dona Maria. A Dona Maria, sei lá, ela está com um câncer. Ela é pobre, ela é semi-analfabeta, ela não conhece ninguém, ela não tem voz. Verdade. Não adianta, ela não tem voz. Sim. Eu tenho voz, prova que eu estou aqui no programa. Eu tenho voz. Exato. Então, eu tenho que ser voz, a igreja tem que ser voz dos que não têm voz. Exato. Eu não tenho que ser voz para mim. Eu tenho que ser voz para os mais pobres.
E essa é a espiritualidade que a gente tem. Obviamente que com isso também a gente recebe críticas, né? E é difícil, é sofrível para nós também. Sim. E atualmente, devido politização, né? Desculpe. E atualmente, devido às polarizações, eu recebi já inúmeras vezes palavras padre esquerdista, padre comunista, e o inverso também. Sofri ataques terríveis de pessoas de extrema esquerda me atacando. Quando eu fui com Michel Temer, logo que eu assumi, eu lembro bem. Para conseguir um milagre lá. O aparelho para radioterapia, o acelerador linear, que veio da Califórnia. E podermos ter lá o tratamento do câncer de hígado para a população. Grupos de extrema esquerda, padre foi lá com aquele golpista porque ele tirou a Dilma, esse padre é burguês, esse padre... Então você sofre ataques dos dois lados. Sim. E ataques cruéis. Então não é fácil a gente administrar também em um país tão polarizado e num mundo, porque isso não é um fenômeno só do Brasil. Exato. Você administrar esses conflitos. Por outro lado, eu consigo ter uma boa relação com pessoas de todos os partidos políticos. Com todos os deputados que trazem emendas e lutam pela cidade e tal. Eu vejo, né? Não tem, Vitão do Cachorrão, é Vitor Lipe, é Derrite, não tem. Exato. Eu vejo isso todos constantemente. Todos os partidos que trazem. Exato. Porque, na verdade, esses recursos são fruto dos nossos impostos. Exato. Né? Então, a gente tem que ter uma boa ligação. E por isso que a Santa Casa ela não pode ser politizada ideologicamente. Exato. Né? Obviamente que se um vereador, deputado, traz recursos para o hospital, eu faço questão de gravar com ele. Mas tá certo. Para agradecer. Claro. Agradecer. Claro. Porque senão ele manda para Piracicaba, ele manda para outra cidade. Né? Exato. Padre, a gente precisa ir para o intervalo rapidinho. É o único podcast que tem intervalo no mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Mesmo na correria do dia a dia, lembre de conferir a bateria do seu carro. Evite dor de cabeça. Linear Baterias tem baterias de qualidade e parcela em até 10 vezes no cartão. Linear Baterias. Sorocaba, São Paulo. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Voltamos com o queridíssimo Padre Flávio Miguel Júnior. Padre, a gente estava conversando aqui sobre a Santa Casa e eu queria agora falar um pouquinho do lado do padre mesmo, da teologia, que eu sei que, assim, poucas missas. Gente, eu rodo o Brasil inteiro atrás de missa. Eu sou aquele que vai lá em São Paulo, sou de São Paulo, então eu vou para as missas e tal. E a teologia do Padre Flávio é incrível. Por quê? Porque ele consegue trazer para o mundo de hoje aquela palavra. E daí ele fala, no grego é assim, não sei o quê. Quer dizer, ele te prova que aquilo que você está ouvindo tem sentido.
Porque muitas vezes não tem, porque a Bíblia tem várias interpretações, e aí, né, cabe. Padre, a pergunta que eu faço é o seguinte, na confissão, eu gosto de me confessar, mas eu escuto muito católico falando, por que eu tenho que confessar para um padre que tem seus pecados e tal, e que confessa, inclusive, com outro padre, né? E eu não posso confessar direto para Deus? Bem, por uma questão muito simples, que é a teologia católica e bíblica. O que eu estou falando está na Bíblia. Deus pode nos abençoar de forma direta? Sim, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de nada e de ninguém. No entanto, a Bíblia deixa claro, por um mistério, que a forma como Ele gosta de agir e de abençoar o homem é através de um mediador. É interessante. Você pega, por exemplo, o caso de formação do povo de Israel. Deus poderia formar o povo de Israel estralando os dedos. Não, ele precisou de quem? De Abraão, Isaque e Jacó. Quando os hebreus saíram do Egito, estavam diante do Mar Vermelho, por que levantaram as mãos e falaram, Deus, abra o mar? Não, por que precisou Moisés pegar o cajado, bater nas águas para o mar se abrir? Verdade. Então, ou seja, é a mediação humana. Mas poderia ser diferente? Poderia. Deus poderia e pode agir de forma diferente? Sim, Ele é Deus. Ele não precisa do ser humano. Mas a Bíblia inteira mostra que a forma que Ele tem de nos abençoar é desta forma. Sim. Mesmo na igreja evangélica isso ocorre. É o pastor evangélico, por exemplo, que coloca as mãos para fazer uma oração de cura ou de libertação. Isso nós vemos. Você não vê só falando, só peça direto para Deus, não. A igreja evangélica, repito, os pastores colocam as mãos, eles também têm ali elementos, um copo d'água, está fazendo um programa de rádio para que Deus abençoe aquela água. Então há uma mediação. Também para a fé católica há uma mediação que é o sacerdote. Há também uma mediação que é o sacerdócio ministerial. Por isso que é pontífice. Pontífice é ponte. Ou também, em latim, mediator Dei. Mediador entre Deus e os homens. Aliás, Gustavo, essa questão da mediação entre o povo e a divindade também está presente nas religiões pagãs. Todas as religiões possuem sacerdócio e possuem o altar. Isso é provado na sociologia, no fenômeno religioso. Isso é algo intuitivo. Sim. Quer dizer, você tem, mesmo em tribos mais primitivas, alguém que representa e faz a mediação entre o povo e o sagrado. Por isso a palavra pontífice, faça a ponte. Jesus Cristo, Ele é a ponte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No entanto, o próprio Jesus deu ordem aos santos apóstolos em Mateus no capítulo 28. Ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Curem os doentes, expulsem os demônios, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu autoridade espiritual. Ele deu autoridade à igreja. E no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o quê? Os apóstolos curando os doentes, expulsando os demônios, pregando a palavra. Não é mais Jesus, porque Jesus deu essa autoridade ao grupo apostólico. Só que os apóstolos um dia morreram. E, portanto, os bispos e presbíteros, como está no próprio Novo Testamento, assumiram essa sucessão apostólica de forma ininterrupta por 2000 anos até hoje. Então, quando um padre ele atende confissões e perdoa os pecados, ele o faz no nome e na autoridade de Jesus. Mas da onde que ele recebeu essa autoridade? Foi o Papa? Não, está no Evangelho de São João, no domingo da Páscoa. Jesus apareceu ressuscitado aos seus santos apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Então, quem instituiu a confissão, quem deu à igreja o poder de perdoar pecados,
Foi Cristo, está lá tão claro no Evangelho. Eles receberam o poder não só de batizar, não só de pregar, não só de expulsar demônios, não só de curar doentes, não só de ensinar a boa nova, mas também receberam o poder do próprio Jesus de perdoar pecados. Como você bem disse, eu também me confesso, toda semana, por sinal, porque me faz bem, eu me sinto bem conectado com Deus, né? Padre João Alamp? Era com o Padre João? Não, sempre o Padre João Alamp, é meu diretor espiritual, né? Sim, Obviamente que ele está já com mais de 80 anos, mora em Araçoiaba, não é sempre que eu consigo ser diretamente com ele, né? Mas quando eu preciso mais umas partes de desabafo, eu vou com ele. Aí vou lá para Araçoiaba me confessar de uma forma mais, vamos dizer assim, profunda, com uma direção espiritual. Entendi. Mas senão eu me confesso com outros padres, quem tiver, não tenho muitas preferências quanto a isto. Mas eu estou querendo dizer que eu não atendo só os pecados, ouço os pecados e absolvo dos outros. Eu também sou absolvido quando vou diante de outro sacerdote. Outra pergunta. Jugo hereditário. Como que funciona isso? Vamos lá. Eu pequei, o meu filho vai pagar? Essa concepção, ela é uma concepção de uma teologia do Antigo Testamento, que para nós não é bem assim mais. Sim. Obviamente que nós herdamos, quer dos nossos pais, quer da sociedade, as consequências dos seus atos, sejam bons ou ruins. Por exemplo, o pai, isso está provado até geneticamente, o pai ou a mãe tem diabetes. A criança ela vai herdar, portanto, esse gene, e ela tem uma grande chance de ter diabetes. Então, o que ela tem? Ela tem culpa ou não? Mas o senhor está falando de questões de doenças. Ok, vamos entrar então até na esfera de outros elementos pessoais. Um pai e uma mãe, ou de uma criança, tem uma vida sexual de uma forma assim, muito liberal, né? E, portanto, com muitos parceiros e parceiras. E aí fica grávida e tem sífilis, como tantas chegam assim na Santa Casa. Não fazem o tratamento. A criança não tem culpa, mas ela vai nascer com problema cardíaco, vai para a UTI neonatal, algumas nascem cegas, outras ficam cardiopatas a vida inteira, outras vão a óbito. Que culpa que a criança teve? Nenhuma. Nenhuma, mas há uma consequência, há uma solidariedade disso. Sim. Dou um outro exemplo. Suponhamos que alguém tem um pai que tinha um outro pai, portanto, o seu avô muito rico, e o seu pai, sei lá, pega e gasta em mulheres, em bebidas, em jogos de azar, todo o dinheiro. O neto, ele perdeu a herança. Mas ele vai falar, eu não tenho culpa de ter perdido, de não ter nada, de estar pobre. Bem, eu hoje não tenho todo esse patrimônio, não foi culpa minha, foi culpa do meu pai, mas eu herdo as consequências dele. Agora, aquela concepção bíblica, né, do Antigo Testamento, o meu bisavô pecou e eu tenho uma maldição hoje na minha vida, isso para a teologia católica não existe. É importante. Para Cristo, não, quem está em Cristo é uma nova criatura, né? Repito, existem coisas que nós herdamos, que é a ordem natural. Que é a ordem natural. Sim, mas sim. não existe, o que eu quero dizer é que não existe um vírus espiritual. Isso, que vai, nossa, do meu bisavô foi matador, e agora... Exato. Mas eu conheci alguém que o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, ele é alcoólatra. Não é por causa do vírus espiritual, é que você criou numa família... Isso, o ambiente te fez. O ambiente nos faz. Padre, eu tenho mais duas perguntas que nós estamos com o tempo estourado, eu gosto muito de conversar com o senhor, mas a gente tem um tempo aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se o senhor tivesse frente a frente com Jesus, qual seria a sua primeira pergunta? Bem,
Lógico, no sentido espiritual já estou, né? Sim, sim. Na minha adoração e tudo mais. Mas eu acho que você quis me fazer a pergunta no sentido na hora da morte, né? No momento Exato. que... Bem, eu acho que o que eu penso na hora que... E a fé que nós temos, né, da ressurreição, por ocasião da minha morte, a primeira coisa que eu queria pedir é um abraço. Né? Porque nós, diferente dos apóstolos, nunca sentimos o calor do seu abraço, né, fisicamente. Isso eu anseio profundamente. Dúvidas quanto a isso eu não tenho nenhuma para... Não há nada que me inquiete no coração. Você sabe uma pergunta que eu tenho, padre? Se eu chegasse frente a Jesus, assim, né, porque assim, eu penso assim, a gente morre, vai para o purgatório, a não ser que morra em santidade, tá certo o que eu estou falando? Sim, sim. E aí, se eu chegasse frente a Jesus, eu ia perguntar, pai, mas por que tem crianças que não, assim, nasceram com defeitos ou morreram, não tiveram chance de fazer? Isso é um mistério para mim. Porque me dói de ver assim. Isso é mistério. Sim. É que eu tenho uma visão teológica sobre isso, né? Deus, ele não criou essas crianças doentes, nem quis que ninguém nascesse numa miséria de um cortiço, de uma favela na beira de um esgoto, nem que alguém nascesse com um mês tivesse câncer, né? Uma criança com uma leucemia galopante ou com uma deficiência física. O plano de Deus é a criação do Gênesis. Ele criou o homem perfeito num paraíso. O termo paraíso é isso, esse equilíbrio. Nem a morte existia. Foi o pecado original que causou essa desordem cósmica. Entendi. E de ordem humana. Então, se hoje, nós, com o pecado da origem, eu estou fazendo explicação teológica, que é a minha fé, e espero que seja de cada um que esteja aqui. Ou convido a ter essa fé. Deus, ele não pode ser o autor do mal. Exato. Só o bem, Deus, só ele só pode criar coisas boas. Agora, quando o homem e a mulher representados naquela figura teológica, Adão e Eva, do Gênesis capítulo 1, quando o ser humano faz a opção pelo pecado, o que é o pecado? Viver sem Deus. Sim. É um mundo que prescinde de Deus. Aliás, que é a tentativa tanto do capitalismo como do comunismo construir o seu paraíso terrestre, sua Miami, sua Cuba. Quer dizer, nós não precisamos de Deus, nós podemos fazer daqui um paraíso. As ideologias pretendem isso, quer dizer, prescinde de Deus. Pois bem, quando eles acataram ali aquela figura da serpente em Gênesis, entrou ali a consequência. Deus mesmo diz, a partir de agora vocês vão ter as consequências da escolha. Vão morrer, vão ter que trabalhar, derramar o suor. Mas não é que Deus estava castigando. Ele deu o livre-arbítrio. Né? Ele deu o livre-arbítrio. Por exemplo, qual é o plano dele? O plano é que eu tenha uma saúde boa, que eu tenha um fígado bom. Agora, se todo dia eu tomo 10 latinhas de cerveja ou tomo uma garrafa de uísque, o meu fígado vai ficar arrebentado. Aí eu vou estar doente, então Deus quis o meu fígado assim. Não, isso é uma consequência de uma opção no meu livre-arbítrio disso. Mas tem coisas que uma criança não tem. É aquilo que eu falei, mas há uma solidariedade pro bem e pro mal. O mundo se tornou essa bagunça na teologia católica pelo pecado. Mas Deus, por que Deus não faz nada? Ele fez. Ele enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, para morrer por nossos pecados e nos redimir dessa bagunça. Aí entra a nossa fé. Ele fez algo. Não diga, então ele não vai fazer nada. Não, ele já fez. Ele enviou o seu filho, e o seu filho experimentou tudo. Ele experimentou a dor, ele experimentou a humilhação, a fome, a sede, a fome, a sede, a miséria. Ele experimentou tudo de mal para realmente, inclusive a morte, para nos remir. Então, Gustavo, quando nós vemos alguém doente, né, principalmente as crianças que nos sensibilizam, lógico, estamos diante do mistério, porque o pecado é um mistério. Mas quando eu falo do pecado, estou falando do pecado lá da origem, que causou no ser humano e na Terra e no cosmos, porque é cósmica
tudo se tornou contaminado. A própria natureza, a chuva, segundo o Gênesis, não era nem nesse formato. Estou falando com todas as metáforas do livro do Gênesis. Padre, eu queria te agradecer muito a presença. Faz muito tempo que a gente está tentando trazer, que o homem não tem tempo mesmo, e eu sei, e é uma alegria. Aqui tem um presente da Volks, vou mostrar aqui na câmera. Bolo de chocolate. Que delícia. Vou comer hoje. Volks, que está fazendo grande sucesso aí. Você pode pedir o leitinho, você pode pedir o chocotudo. 15-99681-0818. By Érica. Érica Higiene. Obrigado. Alfa Massagens Suprema, que faz quiropraxia. Você que está com dor aí, você entra em contato. Quero agradecer o Transpina, que faz transporte executivo. Traz todos os nossos artistas aí. Quero agradecer também a Autoescola Ideal, 6 unidades só aqui em Sorocaba. Crescendo cada vez, você que precisa fazer reciclagem, tirar sua carta. Tem o Tradição Urbana, queria levar qualquer dia o senhor no Tradição Urbana. Alta gastronomia por um preço que você pode pagar, um lugar muito gostoso que fica em Santa Rosália também. Quero falar também do Desamassandro. Gente, quando você está com o seu carro lá, deu aquela raspada, deu aquela batida, você sabe que a valorização do seu carro já vai no pé, né? Mas o Sandro, que é o do Desamassandro, ele faz um trabalho de artista e deixa o teu carro 0 quilômetro. Quero falar do Sunset Termas Park. É verdade, é um mega parque aquático que fica em Paranapanema, em Avaré. Você vai lá, você pode ir no inverno também, porque tem uns chalés, você pode ficar numa boa, você vai curtir a hospedagem e tem toda uma área que é inflável. É verdade. No meio da represa lá de Paranapanema, tá bom? MR Massagens, você quer uma massagem relaxante, entre em contato e você pode entrar em contato inclusive pelo Facebook, fala com a Márcia lá. Padre, obrigado, viu? Eu que agradeço, Gustavo, parabéns pelo seu programa, pela audiência, toda a equipe aqui, que vocês possam continuar fazendo esse sucesso. Obrigado. Já o fazem. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima atração. Valeu, tchau, tchau.